porque Lula quebrou um recorde histórico em julho deste ano e se tornou o presidente que mais liberou emendas parlamentares em um único mês. De acordo com o levantamento da Associação Contas Abertas, o petista destinou quase 12 bilhões de reais aos parlamentares. No mesmo mês da liberação das emendas, o Planalto bloqueou recursos da educação básica, do auxílio gás e da farmácia popular. Vamos começar esse giro de análises com o Cristiano Beraldo. Beraldo, quando tem um recorde desse, há uma sinalização clara de que o Poder Executivo tem dificuldades com o Congresso Nacional, com o Poder Legislativo. Muitas vezes o aumento de liberação de emendas está diretamente ligado a uma votação importante, como reforma tributária? Neto, governo sem base, né? Desde o início formou um ministério aonde não levou em conta esse cálculo, que é um cálculo matemático de aprovação de projetos no Congresso a partir da formação de uma base que o próprio governo Lula, lá em 2003, inaugurou um nível ou um baixo nível de negociação que foi se perpetuando. O mensalão nada mais foi do que um método de organizar o apoio no Congresso. Isso foi descoberto, mas os deputados, então, estavam habituados a ter uma participação cada vez maior na própria execução do orçamento. E aí nasce o orçamento secreto, já haviam as emendas ali, que é uma aberração. Quem é eleito por executivo, quem é eleito para o legislativo, não tem que ter papel de executar orçamento. Você tem que lutar por aquilo que você acredita conforme a plataforma que te elegeu. Você tem que atuar para defender ali melhorias para a sua região. Mas você ter uma parcela do orçamento para levar, para fazer mais uma praça numa cidade, como a gente tem algumas no Brasil, que tem centenas de praças, todas elas largadas ali ao léu, que não trazem segurança, iluminação, área de lazer efetivo para as crianças e para os adultos e para os idosos, dinheiro que vai para um asfalto mequetrefe, dinheiro que vai asfaltar vias que acessam a sua própria fazenda. Então é isso que vão fazer com o dinheiro das emendas? Só que agora facilitou, porque você não precisa mais fazer isso com mala de dinheiro. Você pode simplesmente pegar as emendas e sair distribuindo. E aí os deputados, os senadores, vão se sensibilizando com os pleitos do executivo. E este é o instrumento, é a grana que a gente vê, que dizem que não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para investir em coisas extremamente importantes, não só para a vida cotidiana das pessoas, como saúde, educação, etc., mas também para infraestrutura, fazer projetos que possam levar desenvolvimento para áreas que hoje estão aí relegadas a áreas longínquas e pouco comunicadas com o resto do Brasil, que a gente tem em alguns estados, mas não. Pegam esses bilhões e saem distribuindo. Então, é um escárnio você ver esse tipo de notícia, porque mostra que a dinâmica que existe hoje na política brasileira se dá com base na grana. E pior, de forma oficial. Pois é, Fernando Capês, que já fez parte do Poder Legislativo aqui no âmbito estadual, conta pra gente, esse tipo de sinalização indica o quê na relação do Executivo Federal com o Congresso? É um péssimo indicativo. Quando teve aqui no programa Direto ao Ponto, do Adalberto Piotto, que vai ao ar aqui das 9h30 às 11h, inclusive hoje, nós tivemos a oportunidade de perguntar ao deputado federal Kim Kataguiri sobre o perfil de direita e centro-direita do atual Congresso Nacional. E ele me corrigiu, falou, não, o atual Congresso Nacional não tem perfil de direita e centro-direita. Ele tem um perfil de deputados com base territorial, que necessitam de verbas para encaminhar para os seus redutos eleitorais, a fim de proporcionar a realização de obras e, consequentemente, obter os votos correspondentes a isso. Isso quando não tem, evidentemente, superfaturamento, direcionamento de verbas, direcionamento de verba de emenda parlamentar para áreas que não precisam, para compra de produtos que não são adquiridos, para corrupção. Então, realmente, esses deputados que precisam, vamos agora, não vou falar em termos de corrupção e desvio de verba. Naturalmente, no processo político, esses deputados vão sangrar o governo federal. Se o governo continuar mantendo esse tipo de relacionamento promíscuo com o parlamento, não vai ter votação de projeto sem pagamento de emenda parlamentar. Não há dinheiro que chegue. Veja só,
o Ministério do Planejamento foi obrigado a fazer um corte, contingenciamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais na área da saúde e na área da educação. E está agora distribuindo 12 bilhões de reais em emendas. Ou seja, e vai distribuir muito mais do que isso. Só para aprovação ali da reforma tributária na Câmara dos Deputados foram 8 bilhões. Então, isso sem contar a negociação política de ministérios. Ah, mas tem que conviver. Não, é necessário estabelecer uma relação que seja uma relação civilizada, em que também o parlamento procure ter um mínimo de autorrespeito e de responsabilidade. Eu fui presidente da Assembleia Legislativa assim, nós negociamos politicamente com o governador Geraldo Alckmin, era o governador na época, e você pode checar, houve um ano que não teve nenhum pagamento de emenda parlamentar e foram aprovados mais de 70 projetos encaminhados pelo governo. Então é preciso ter um pouco de responsabilidade também. Nesse ritmo, realmente não vai haver, não adianta prometer que vai ter superávit ou que vai zerar o déficit fiscal. Não vai, só se aumentar muito a carga tributária. Não há dinheiro que chega, um governo extremamente gastão. E a regra do arcabouço fiscal tem um grande problema. Se vier a ser aprovado como está o texto, não tem uma sanção específica para caso seja desobedecido os limites estabelecidos na lei do arcabouço. Em outras palavras, caminhamos para um problema econômico. Haja melhoria do cenário internacional, haja venda de commodities para fazer frente a tantas disputas. A dureza que ninguém nem sabe como é o texto, né? Ninguém sabe como vai ser esse texto. Pois é, Pavi, vou passar para você. Queria só trazer uma informação que inclusive tem muito a ver com um comentário do Pavinato de semanas atrás, porque essa notícia diz respeito justamente à liberação de quase 12 bilhões de reais em emendas em julho. O Capês lembrou a votação da reforma tributária que acabou, digamos, estimulando a distribuição de um montante na ordem de 8 bilhões de reais. E você, Pavinato, criticou a celeridade, a rapidez com que esse projeto foi discutido e aprovado na Câmara Federal. Isso acaba dando isso acaba dando margem para muitas reflexões. Mas foi discussão, né? De um xingar o outro, falar assim, pô, Lira, fala palavra baixo calão. É que eu não vou trazer aqui a informação que nós trouxemos à época daquela viagem do pacote, né? Do Safadão. Bom, vamos lá. Isso é a institucionalização. O mensalão foi um crime. Por quê? Porque acharam que fazer escondidinho ia ser mais bonito, mais heróico. Mas aí não rolou, né? Teve gente que foi para a cadeia e ao longo do tempo, né? Congressistas já com saudade, né? Do acréscimo nos seus proventos, não só pessoais, para o gabinete, para suas bases, acharam uma solução: legislar. O legislador descobriu que ele podia legislar. E legislando, então, ele falou, vamos tornar o mensalão legal. Mas não pode ser mensalão, porque está muito recente, aí dá na cara. Vamos fazer o paper vote, o freelanção. Quando tiver um projeto interessante, nós deixamos o orçamento de uma tal maneira, nós deixamos o recebimento de emenda de uma tal maneira, que quando o governo quiser que a gente aprove alguma coisa, ele paga e a gente vota. Olha que bacana. Lindo. O Brasil é um país lindo. Aí vem a Rosa Weber. Rosa Weber olha e fala assim, orçamento secreto. Orçamento secreto não pode, é inconstitucional. Aí vem o Lula, fala, orçamento secreto não pode. Aqui se cumpre a Constituição. Mas eu topo o orçamento ultra secreto. Então vamos tirar o R2, que era o nome do secreto, vamos fazer o R9, ó. É outra coisa, tá? E a gente continua fazendo esses pagamentos. Enquanto isso, os votantes em Brasília
Eu não sei, eles acham que a gente tem cara de idiota, né? É muita disfarçatez em falar em interesse do público, e falar em democracia, e falar em república. Na véspera de votação, cai emenda. Na véspera de votação, mudam-se ministérios. Na véspera de votação ou de dia decisivo em CPI, vai-se alguém tomar um esquinho na casa de não sei quem. Ou seja, tudo hoje é feito tão às claras que eu não sei mais, e eu vou parar por aqui, eu não sei mais se eu posso falar que é imoral. Porque talvez hoje o certo seja você ficar quieto diante de uma safadeza explícita, à luz do dia. O correto hoje acho que é o novo normal, acho que é o politicamente correto. É você ver algo que é imoral, é indecente, que está na cara, que é... E é lesivo o horário, né? Que é aquele sujeito com 167 anos, a menina de 18 a tiracolo. Se você não disser que é amor, você vai condenado. Então eu tenho que dizer que é amor uma coisa dessa. Eu não posso dizer que é interesse. Eu tenho que reconhecer o amor. Então, meus queridos, isso é amor. Pronto e acabou. Aceitem que dói menos, o amor venceu, faz o L que passa. José Maria Trindade, em Brasília, o Zé estava olhando para o computador, deve estar anotando várias coisas. O governo Lula e o recorde na liberação de emendas parlamentares. Zé, pautas importantes ainda serão votadas. Então? Eu estava olhando aqui detalhes dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Existia antigamente no reino, chamado Congresso Nacional, um orçamento que inicialmente se chamou Emendas RP9. E depois emendas do relator, e todos nós sabemos que eram emendas dos presidentes da Câmara e do Senado. Como funcionava? O orçamento secreto, tudo isso aí. O presidente da Câmara dizia, manda dinheiro para fulano de tal. E era uma farra, e ninguém sabia quem mandou, para quem e para onde ia o dinheiro. E provocou distorções assim, um deputado de Minas mandava dinheiro, ou seja, emendas, para o Ceará. Nós devemos desconfiar disso. Por que um deputado mineiro manda para o Ceará um dinheiro? Porque lá vai encontrar uma empreiteira e talvez tenha raiz em Minas Gerais ou não. Mas esta é o céu do deputado. É quando a emenda encontra uma empreiteira. É aí que mora o céu do deputado. Esse era o orçamento secreto. Sabe o que aconteceu no ano passado? 2022. A ministra Rosa Weber determinou que o orçamento secreto era inconstitucional. E por 6 votos a 5, o Supremo confirmou e mandou o orçamento secreto para as emendas dos parlamentares. Nossa, foi presente de Natal, todo mundo ria até os cantos, ano eleitoral, todo mundo com dinheiro cheio. Emendas impositivas. O Congresso Nacional depende hoje muito pouco do Executivo para executar as emendas. Abocanhou parte importante do orçamento, né? A maioria dessas emendas aí são de deputados de primeiro mandato. Esses deputados não estavam aqui no ano passado quando fizeram o orçamento agora. Eles estão sem emendas. E é aí e não é pouco, 50% dos deputados, metade dos deputados, né, que não estavam no ano passado. E é aí que está operando o governo. Porque o resto, o Congresso não precisa mais dessa história chamada emenda, não. Já está tudo oficializado nas tais emendas impositivas. Essa é a grande realidade. José Maria, só que também não há limites para o apetite. Ele tem ali aquela cota de emenda impositiva. E se tratando de política, não. Exato. Então, ele vai querer mais ali. Aí fica um ciclo vicioso. Depois que vierem mais emendas, além das impositivas, elas vão se agregar às impositivas e virar também impositiva. E é um ciclo vicioso. Então, o governo, ou ele busca uma saída... Mas são 42 bilhões de reais, viu? 42 bilhões de reais, cabeça. Então, ou o governo encontra uma maneira
de trabalhar com o Congresso Nacional, não precisa hostilizar necessariamente, mas ficar refém a esse custo, isso vai ter um preço enorme para a economia, né?